Amém, queridos. Nós estamos recebendo hoje, irmãos, o pastor Walter Basto com a sua esposa, nossa irmã, meu Deus, a irmã Ângela, né? O pastor Walter já esteve aqui algumas vezes, mas como vocês sabem, todo 7 de setembro, já há 9 anos, nós temos um encontro de casal na igreja, isso é oficial. E o pastor Walter teve 2 vezes palestrando para os casais da igreja. E o pastor Walter sempre fala, eu não prego só para casal, eu prego, claro que se Deus der uma palavra sobre família como isso, não há problema. Mas ele falou, olha, eu prego também, então me leve lá na sua igreja. E nós começamos agora na reunião de pastores e nós marcamos para receber o pastor Walter hoje. O pastor Walter, ele é diretor da Junep, é uma editora do Brasil para Cristo. O pastor Walter faz também parte da convenção do estado de São Paulo, dos trabalhos direto da convenção, e todos os pastores que trabalham junto com o pastor Luiz, ele representa o nosso pastor Luiz Bergamin, que é o nosso presidente nacional estadual, e como diz o pastor Luciano, presidente mundial, né? Está aqui. E o pastor Walter está aqui conosco hoje. É um prazer receber o pastor Walter, fique à vontade, tá? Ele vai citar alguns livros ali de cunho muito bom. E no final ele tem ali um estante montadinho do lado esquerdo que você pode passar ali e olhar os livros, gostar, comprar e pagar, em nome de Jesus. É isso mesmo? Isso aqui é importante, tá bom? Então, pastor Walter, pode vir, fique à vontade, em nome do Senhor Jesus, tá? Meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Amém. É uma alegria estar novamente aqui, revendo o meu grande amigo. Ele é grande no coração. E essa é uma oportunidade especial. Está comigo, minha esposa sempre está comigo, graças a Deus. Irmã Ângela. E eu e minha esposa somos casados há 37 anos, vai completar, e temos 3 filhos, 2 rapazes e uma moça. E todos já são casados, todos já foram embora, em nome de Jesus. Graças a Deus. E todos servem a Deus, amam a Jesus, são trabalhadores, os dois são diáconos e a moça é casada com um pastor, é uma pastora também, da nossa igreja lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E o meu filho mais velho vive no Canadá, numa cidade chamada Brampton, já fazem 14 anos, tem 2 filhos, um casal de filhos, sua esposa é brasileira também, e conheceu ela lá. Ele serve a Deus na Igreja Assembleia de Deus, no Brasil, ali em Toronto. E é uma alegria para nós. E o nosso filho caçula mora perto de nós lá em Mogi das Cruzes e tem uma loja de carro chamada Bastos Veículos. E se você precisar de carro 0 km, usado em bom estado, baixa quilometragem, é fácil, você pode conseguir. E pastores têm um crédito melhor, porque o pai dele é pastor, o avô dele é pastor, então ele sempre dá um descontinho maior para os pastores. Se você quiser, pode entrar na internet e procurar Bastos Veículos. Vocês vão ver, é uma baita loja, muito boa. Meus irmãos, hoje é o dia da ceia, e não sei se você sabe, mas no livro de 1 Coríntios, vamos abrir só para conferir, né? 1 Coríntios, capítulo 11, essa é a leitura oficial, que depois o pastor vai fazer a leitura, conforme é o hábito de vocês. E aqui no versículo, veja só que coisa interessante, é 1 Coríntios capítulo 11, isso, versículo 26, olha só o texto, diz assim, ó: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, essa parte final, até que Ele venha. Então, esse texto tem 2 ingredientes, 2 assuntos. Primeiro, anunciar a morte do Senhor. Então, esse aqui é pregar o Evangelho. Esse é trabalho missionário. A igreja
precisa continuar pregando o Evangelho. E até que ele venha. Então esse é o segundo assunto. É o assunto da promessa da volta de Jesus, do retorno de Jesus. É um assunto escatológico, que tem a ver com as coisas dos últimos tempos, ou com a profecia bíblica. E eu quero falar sobre isso, sobre até que ele venha. Então nós vamos ler o texto do livro de Mateus, capítulo 24. Eu li o texto para vocês ali na ceia, porque, como se trata da ceia do Senhor, eu quis apenas linkar, conectar o assunto de hoje, da palavra de hoje, com o evento que nós fazemos uma vez por mês, que é o momento da ceia. E ali está um ingrediente, quando Paulo diz: vocês devem fazer isso até que ele venha. Porque depois que Jesus voltar, nós vamos participar da ceia do céu. Nós vamos participar da ceia lá. E ele vai ser o diácono. Eu descobri isso, meus irmãos. Ele fará questão de ser o diácono, aquele que vai servir a mesa. E ele vai colocar do seu lado, e você vai sentir o rosto dele perto de você. Eu acho que eu vou dar um beijo nele. Eu tenho certeza que ele vai dizer: você não quer me dar um beijo? Você disse naquele dia. Ele está aqui no nosso meio. Irmãos, nós temos essa esperança. Eu tenho e você também. Eu quero só recordar você disso. Então, vamos para Mateus 24. Olha o versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, Jesus saiu do templo. Esse é o templo judeu, o segundo templo, que foi reformado por Herodes. Até o tempo de Jesus ainda não estava completo a reforma. Jesus sai do templo, não volta nunca mais. Essa é a última vez. Ele sai pela última vez do templo. Quando Jesus sai do templo, vamos dizer assim, metaforicamente falando, a glória de Deus que está lá no Santíssimo Lugar sai junto com ele. Jesus sai do templo, tudo aquilo existia por causa dele. O primeiro templo foi construído por Salomão e foi destruído por Nabucodonosor no ano 586 a.C. 70 anos depois foi construído o segundo templo, bem mais modesto, bem mais simples, por Zorobabel e Josué. Eles construíram esse templo e havia duas multidões chorando no dia da inauguração do segundo templo. A primeira multidão estava chorando porque ele era mais simples que o primeiro, era uma multidão de velhos. A segunda multidão eram jovens que nunca tinham visto o primeiro, mas agora tinham oportunidade de ver o segundo. Então eles estavam chorando também, mas chorando de alegria. O profeta disse: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ele disse isso não é por causa da arquitetura do templo, nem do seu esplendor, porque ele era bem mais simples que o primeiro, mas é porque nesse segundo o Messias entraria nele. O Messias entraria nele. Então aqui, voltando para o texto, Jesus sai do templo e ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. O templo para o judeu, nesse tempo aqui, era a vida deles. Tudo era em função do templo. Eles iam 3 vezes no ano, Deuteronômio 16:16, para celebrar a festa da Páscoa, de Pentecostes e de Tabernáculos. 3 vezes no ano eles subiam a Jerusalém para oferecer a Deus. E no dia de Pentecostes, você sabe disso, estavam lá todos os peregrinos do mundo inteiro que iam para Jerusalém religiosamente oferecer a Deus sacrifícios e adorar a Deus. A vida deles era o templo. Aí eles estão ali observando as estruturas do templo. Eu já fui a Jerusalém 4 vezes. Na segunda vez nós descemos para a parte subterrânea do Muro das Lamentações, onde está
o alicerce do primeiro templo. E lá tem as pedras, como são bem colocadas, e tem uma pedra com 17 metros, uma única pedra, e muito bem lapidada. Então realmente era bonito aquele templo, era uma maravilha. E os discípulos também eram judeus e eles tinham esse orgulho do templo, né? Aí o versículo 2: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus fala uma coisa que os judeus detestavam ouvir. Os judeus odiavam Jesus, os líderes, de maneira geral por causa do templo, porque ele sempre estava falando que o templo seria destruído. Então, meus irmãos, os discípulos mais uma vez ficam decepcionados com essa palavra. Olha o verso 3: no Monte das Oliveiras fica mais ou menos 1,5 km distante do templo, da esplanada do templo. Você desce um morro, sobe o morro, no sopé do morro, aí é o Monte das Oliveiras, é ali. Então fica mais ou menos 1,5 km distante desse lugar, no Monte das Oliveiras, até a Eira de Araúna, Monte Moriá, que é o mesmo lugar escolhido para a construção do templo. Ok, Jesus desce com os discípulos, ele tinha hábito de ir para o Monte das Oliveiras, e aí, no Monte das Oliveiras, verso 3, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes pediram 3 perguntas, eles fazem para Jesus. Quantas perguntas? 3, observe. Dize-nos, quando sucederão essas coisas? Essa primeira pergunta está relacionada com o que ele acabou de dizer antes, a destruição do templo. Está dizendo, quando vai acontecer isso? Quando o templo será destruído? Aí ele continua, os discípulos continuam. Dize-nos quando sucederão essas coisas. Segunda pergunta, e que sinal haverá da tua vinda? A segunda pergunta, qual é o sinal que vai acontecer para nós sabermos da tua vinda? E a terceira pergunta é, qual é o sinal da consumação do século, do fim do mundo? Então eles perguntam para Jesus 3 coisas. A partir do versículo 4, Jesus começa a responder. E a primeira coisa que Jesus diz para eles, ele diz assim, olha o que diz Jesus: vede que ninguém vos engane. A primeira palavra, acautelai-vos. Essa é uma palavra muito importante, muito séria. Por que ele está dizendo isso? Olha o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A iniquidade vai se multiplicar. E isso vai produzir frieza. E a frieza espiritual é um ambiente propício para o engano. O ministério do anticristo é todo baseado na mentira, todo baseado no engano. E a população, as pessoas que vão viver nesta época, estarão suscetíveis para o engano que eu gosto. Estarão suscetíveis, porque não deram crédito à verdade, antes se deleitaram na mentira. Então, isso tudo, meus irmãos, é um conjunto de profecias que fala a respeito do tempo da chegada do anticristo, da construção do terceiro templo judeu, porque o templo dos judeus foi destruído no ano 70 da nossa era. Na segunda viagem que nós fomos, na primeira, na verdade, nós subimos num lugar chamado Massada, a fortaleza de Massada, que foi construído por Herodes o Grande, um megalomaníaco, que nunca usou aquela fortaleza. E a fortaleza de Massada foi, na verdade, um lugar onde houve um massacre, porque quando houve o cerco dos romanos, que durou mais ou menos 2 anos, os judeus se dispersaram, e muitos foram para essa fortaleza, e os romanos tiveram que construir uma rampa para poder chegar até lá, porque era impossível chegar lá, porque eles jogavam pedra nas pessoas, lá tinha água, lá tinha tudo.
Mas o cerco demorou tanto que eles acabaram morrendo de sede e se mataram, e foi uma carnificina que aconteceu, e depois que os romanos conseguiram terminar a rampa e subir nesse lugar, e lá está a rampa até o dia de hoje que eles construíram, nós podemos chegar lá e checar a parte histórica. Bom, eu estou dizendo isso para os irmãos porque o texto que nós vamos ler ainda não chegamos. Vamos logo no texto, porque esse é um assunto que eu gosto muito de falar, e o objetivo é para que você se posicione diante do Senhor. O objetivo é para que você não seja surpreendido quando Jesus voltar. Esse é o propósito. Então vamos logo para o versículo, que é o versículo 32. Versículo 32 até o versículo 44. Nós vamos fazer uma exposição rápida desse texto. Vamos lá. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então você descobre a proximidade da melhor estação do ano, quando os ramos da figueira se renovam. Versículo 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas. Quais são essas coisas? O que ele disse até agora. Do versículo 44 até esse versículo, ele já deu um monte de pista. Ele já falou várias coisas que vão acontecer antes da sua vinda. Então, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Está próximo o quê? A sua vinda, o seu retorno. Verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração, uma geração em torno de 70 anos. Moisés disse lá no Salmo 90, o homem pode durar até 70, depois, se tiver muita força, até 80. Então, ele está dizendo quanto é uma geração, mais ou menos. Então, meus irmãos, em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? A geração que vai ver o cumprimento desses sinais, sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, que dia? Da sua vinda. E ora, ninguém sabe, senão nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então ele está dizendo que é bobagem ficar fazendo contagem disso, daquilo, e marcar uma data. Isso é bobagem. Todas as pessoas que fizeram isso se deram mal. Então ele está dizendo, só Deus sabe isso. Então não mexa com esse negócio de ficar determinando datas para a vinda de Jesus. O máximo que a gente pode determinar é a estação, é a proximidade da estação. Está chegando o verão está próximo. A gente pode dizer isso com base nos sinais. Vamos continuar então. Verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Senhor, nós lemos tua santa palavra, e só a leitura, Senhor Deus, mexeu com nossos corações. E nós precisamos agora compreendê-la, entendê-la, não apenas, Senhor Deus, para encher nossa mente, mas também para praticá-la. Nós precisamos praticar a tua palavra. Nos ajude, nós precisamos e pedimos em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Irmãos, no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrito que Deus não vai fazer nada sem primeiro revelar os seus segredos aos profetas. Deus não fará nada sem primeiro revelar. Então, isso sempre foi assim, não é? Sempre foi assim. Deus avisava muito tempo antes de fazer alguma coisa, né? Deus usou Noé como pregoeiro da justiça, segundo o livro
segundo de Pedro diz que ele era o pregoeiro da justiça. Pregoeiro significa pregador. Então ele pregou durante muito tempo o juízo que Deus ia enviar sobre o mundo através das águas. E depois ele construiu uma arca muito grande, que era uma pregação sem palavras, uma pregação silenciosa. Certo? É isso. Então Deus não vai fazer nada sem primeiro avisar. E por isso, meus irmãos, Jesus concluiu o sermão profético advertindo os seus discípulos com respeito ao elemento surpresa da sua vinda, ao elemento surpresa que haverá na segunda vinda, caso a vontade de Deus não seja considerada, não seja levada a sério. Muitas pessoas não levam a palavra de Deus a sério. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 9 e 10, Deus lamenta dizendo que aquele povo que saiu do Egito viram as suas obras durante 40 anos, mas nunca se interessaram pelos seus caminhos. Então tem muita gente interessada nas obras. Obras significam os milagres que Deus faz por absoluta misericórdia, mas Ele quer que você entenda que os seus caminhos são mais importantes do que as suas obras. As pessoas que saíram do Egito, cerca de 3 milhões, só entraram 2, porque sair do Egito é uma coisa, entrar na terra prometida é outra. Sair do Egito é uma coisa, é a conversão. Entrar na terra prometida é o discipulado, é a mudança de vida, é a mudança de caráter, é o compromisso verdadeiro com Deus, é a santidade de vida. Há muitas pessoas dentro da igreja perdidas nos seus pecados, estão perdidas na porta do céu. Se Jesus voltar, ficarão aqui e vão enfrentar o anticristo. Essa é uma realidade verdadeira. Então entenda uma coisa: aceitar Jesus não é o fim da linha, é só o começo. A vida cristã pode ser resumida em 3 palavras. Primeira palavra, porta. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a porta. Se você entrar por mim, será salvo. A porta é a conversão, mas ninguém aceita Jesus e fica parado na porta. A segunda palavra, caminho. Quando você entra pela porta, acessa o caminho, e o final do caminho é a terceira palavra, alvo. Alvo. O alvo é a Nova Jerusalém, é onde nós queremos chegar. Então, entre a conversão e a sua partida ou a vinda de Jesus, tem um caminho, e o caminho é o discipulado, é a mudança de vida. O Senhor aceita você do jeito que está, mas se recusa a deixá-lo do jeito que está. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer deixar você semelhante a Jesus, Ele quer que você tenha a beleza de Jesus, a elegância de Cristo, a elegância moral. Ele quer que você seja parecido com Jesus no comportamento, no seu caráter. E isso daí vem pelo discipulado, vem pela sua participação nos cultos de terça-feira. É os cultos de terça-feira, meus irmãos, que é usado por Deus para ensinar você, para mudar os seus hábitos. Então você não pode faltar aqui. Entenda uma coisa: Jesus conta para eles tudo isso daqui por causa do elemento surpresa. E aí, meus irmãos, ele começa usando a parábola da figueira. A parábola da figueira. Irmãos, eu descobri, durante 2 anos eu estudei todas as parábolas de Jesus e escrevi esse livro. As palavras de Jesus foram usadas na nossa igreja para ser 3 revistas de escola bíblica. E eu fiquei maravilhado, porque eu aceitei o desafio de estudar todas elas. São 39. 39. A maioria foram contadas por Lucas. Lucas conta 27. Das 27, 17 são inéditas. Só ele contou. É impressionante, com o seu olhar clínico, ele conseguiu cavar e descobrir mais 17 do que as de Mateus. Mateus, Marcos e Lucas. João não conta nenhuma das parábolas de Jesus. E as parábolas de Jesus são histórias que contêm segredos do mundo espiritual. Sabe, muitas pessoas ouviam Jesus ensinar, mas não se interessavam pelo seu ensino. Então ele contava as coisas para essas pessoas por parábolas, e elas não entendiam nada. Então Jesus dizia: mas a vocês que são meus discípulos, eu lhes direi
claramente. Então, se você é uma pessoa que ama a Bíblia, que ama os segredos da Bíblia, como o salmista que diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E aqui você vai ler algumas maravilhas. Essas parábolas, meus irmãos, são fenomenais. E aqui no capítulo 24, versículo 32, Jesus conta a parábola da figueira. A figueira é a única árvore citada nominalmente no livro, no Jardim do Éden. A Bíblia diz que havia muitas árvores, mas apenas uma é citada nominalmente, a figueira, porque foi dela que Adão e Eva tirou uma folha para tampar a sua genitália. Então, é interessante isso, não é? Por quê? Porque a figueira? A figueira é uma figura para Israel. Israel é a figueira. E esse ano, Israel está completando 70 anos. Esse é um ano comemorativo. Eu e minha esposa estivemos lá faz um mês que nós voltamos de lá. E todos os preparativos para comemorar 70 anos do renascimento da nação. Porque Israel ficou dispersa depois que o templo foi destruído. Os romanos fez um cerco e mataram mais de 1.100.000 judeus. Não morreu nenhum cristão, porque Jesus tinha dito para eles fugir quando virem a cidade cercada. E eles foram embora, porque Jesus já tinha dito. E o templo foi destruído, e os romanos tiraram todas as pedras uma de cima da outra, porque foi falado que tinha ouro entre as pedras do templo. E para conferir, eles foram tirando uma depois da outra. E cumpriu-se a profecia de Jesus. Então, meus irmãos, vamos entender seriamente isso. Depois que o povo de Israel foi atacado pelos romanos, eles se dispersaram pelas nações e nunca mais se juntaram. E o povo de Israel continuou espalhado pelo mundo. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, eles tiveram a oportunidade de voltar para a sua terra. A ONU fez a votação e o brasileiro Oswaldo Aranha foi uma das pessoas chaves que Deus usou para Israel voltar para o seu lugar. Por isso que eles têm uma dívida com o Brasil. Os judeus, os israelitas, têm uma dívida de gratidão com os brasileiros. O brasileiro não precisa de visto para entrar em Israel. Nós somos muito bem-vindos e muito bem queridos. Você não sabe da história, mas há 70 anos atrás, um diplomata brasileiro chamado Oswaldo Aranha foi usado por Deus para dar o seu voto, porque estava praticamente empatado, e ele, além de dar o voto, correu atrás para conseguir mais votos, e os judeus viram isso e nunca esqueceram. Então, Deus abençoe Israel. Salmo 122, versículo 6 diz: prosperem todos aqueles que te amam, orai pela paz de Jerusalém. Está lá no texto. Então, meus irmãos, Israel é a figueira. A figueira já brotou, está completando 70 anos que brotou. Será que você não percebeu isso? Então, meus irmãos, Jesus está dizendo, entre outras coisas, que a proximidade do seu retorno poderia ser reconhecida se houvesse atenção aos avisos proféticos. Se houvesse atenção aos avisos proféticos, que começa a partir do versículo 4, aqui de Mateus 24, até o 44. Mas todos nós, ou quase todos nós, temos um problema sério chamado procrastinação. Procrastinar é a mesma coisa que adiar ações urgentes e necessárias. Procrastinação é a mesma coisa que negligência. Você fala, puxa, eu preciso orar mais, mas nunca começa a orar. Você diz, eu preciso ler a Bíblia, algum dia desse eu tenho que ler a Bíblia inteira, mas nunca chega esse dia. Chega o final do ano, você diz, a partir do ano que vem, eu vou começar um novo hábito espiritual. E aí, meus irmãos, sabe quando é que Deus muda o seu caráter? É quando muda os seus hábitos. Porque o caráter é o conjunto dos seus hábitos. E caráter é a mesma coisa que comportamento. E é isso que Deus quer mudar na sua vida.
Você precisa admitir hábitos espirituais saudáveis, como ler a Bíblia, como orar. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Então, a iniciativa tem que partir de você. Você tem que sentir o desejo de buscar Deus. Você tem que sentir sede de Deus, sede de Jesus. É isso, e precisa sentir mais sede, buscar mais ao Senhor. Então, os avisos proféticos estão aí, bem claros diante de nós. Mas nós ficamos adiando essas mudanças. Diga: não há crescimento. Não há crescimento. Sem mudança. Sem mudança. Não há mudança. Não há mudança. Sem dor. Sem dor. É isso. A sua natureza não gosta de mudança. A sua natureza não gosta de mudança, porque a mudança produz dor, produz algum tipo de perda. E você está muito conformado na sua zona de segurança, na sua zona de conforto. Você quer que todo mundo mude, menos você. Mas sabe, não há crescimento sem não haver mudança. E às vezes Deus precisa dar uma ajuda para você mudar. E aí é a hora que vai doer. É a hora que vai doer. Por quê? Porque você, por si mesmo, não quer se mexer para mudar. Mas, meus irmãos, precisa mudar. Quando eu estava escrevendo esse livro, chegou na parábola do odre velho e do vinho novo. Quando chegou na parábola do odre velho, o Espírito Santo disse: você é um odre velho. Disse isso para mim. Disse: mas eu tenho um vinho novo para te dar. Mas você não vai suportar, porque é velho. E aí eu fui estudar isso. Demorou 6 meses para estudar uma parábola, porque eu não podia escrever da minha cabeça e nem do que está escrito na internet. Precisava de uma revelação. Eu disse: Deus, então, se eu sou um odre velho, como o Senhor está dizendo que eu sou, o que eu faço? E aí Deus foi falando comigo, ouvindo pregadores, ouvindo outros, lendo e pesquisando. E aí Ele mostrou que nós, meus irmãos, atingimos um certo conhecimento, uma certa experiência. E aí é como se nós, porque o vinho novo precisa de espaço para se expandir, porque ele tem muitos gases, sabe? E quando o odre é novo, então ele se expande junto com o vinho. Mas quando o odre fica velho, não tem mais elastano, não consegue mais expandir. Se você mesmo assim coloca um vinho novo, explode, estraga o odre e estraga o vinho. O odre precisa ser renovado, precisa colocar óleo nele, precisa amolecer. Isso quer dizer o seguinte, que às vezes nós que somos pastores temos um certo grau de conhecimento, e a gente acha que não tem mais como crescer, não tem mais como. O nosso conhecimento, a experiência que nós temos é isso aqui, não vai passar disso. E o Senhor diz: eu não tenho nada com isso daí, é você que está dentro da sua cabeça. Porque ninguém conhece a Deus, a não ser que Deus se revele para ele. Porque a Escritura diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E aí ele diz: seria achado de vós. Eu serei achado de vós. Outra tradução diz: e eu deixarei você me achar. O que quer dizer isso? Que você não vai conhecer a Deus nunca, a menos que Deus se revele para você. E Deus só se revela se você sentir sede dele, desejo dele, quiser mais dele. Meus irmãos, nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, pensamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não encerra aqui. E às vezes a gente fica rígido, fica duro. E aí o Espírito Santo diz: olha, o meu movimento, eu estou em movimento. O vento sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é o reino de Deus. Ele não é estático, é dinâmico, está em movimento, meus irmãos. E aí Deus tem sempre algo novo para nós, sempre algo novo para nós. Mas se a gente não permite Ele renovar a nossa vida, então depois você vai descobrir como conseguir essa renovação lendo esse livro. É porque Deus me falou assim: queima-roupa, tu é um odre velho. Eu disse: Senhor, o Senhor devia falar em doses homeopáticas. Como o Senhor fala isso? O Senhor me ofendeu. Ele disse: é verdade. Eu digo: Senhor, é verdade mesmo, me renova, porque eu preciso de mais da tua renovação. Eu tenho 38 anos de crente, irmãos,
E eu falo que a minha vida espiritual hoje é incomparavelmente melhor do que quando eu comecei, sabe? Mas algumas coisas precisam voltar, porque naquela época eu era mais, tinha mais elastrão, sabe? A gente confiava mais, a gente se entregava mais, a gente buscava mais. Então precisa isso. Vamos pensar uma coisa aqui, ó. Eu vou resumir porque nós temos pouco tempo, né? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, que Jesus fala sobre a geração de Noé. Você viu o texto? A geração de Noé. Está aqui no versículo, vamos ver aqui no 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Olha a parte final. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo? Que o dilúvio surpreendeu a geração de Noé. Apesar de Noé pregar, apesar de Noé construir o barco, eles foram surpreendidos. Não era para ser surpreendidos, mas eles foram surpreendidos. Jesus está dizendo. Ele profetizou que a respeito da semelhança que haverá entre a geração de Noé com a geração dos últimos dias. A geração de Noé foi surpreendida pelo dilúvio. Aí ele diz, e a geração do arrebatamento também será. Ele está dizendo isso, também será. Então, por quê, irmãos? Porque na geração de Noé não havia qualquer expectativa de um juízo iminente. O texto diz que eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. O que quer dizer isso? Que eles levavam a vida normal. Que eles levavam a vida como se não fosse acontecer nada. Não havia nenhuma expectativa. Porque o texto diz... e não o perceberam. Meus irmãos, eles mantinham vida sem nenhuma preocupação com as coisas espirituais. Eles mantinham um estilo de vida que não tinha preocupação nenhuma com as coisas de Deus. E o que Jesus está querendo dizer para mim? Esse é um recado para quem está reconhecendo os sinais. Se nós estamos percebendo os sinais que Jesus profetizou a respeito que anteceder a sua vida, então esse é um recado para mim e para você. Ou você acha normal um homem casar com outro homem? Você acha normal duas mulheres se casarem e criar filhos e ficar na rua, um parecendo um homem e a outra mais ou menos, e se beijarem? Você acha isso uma coisa normal? Pois é, nós estamos vivendo essa época de inversão total de valores. Nós estamos vivendo essa época em que as coisas ruins, eles estão dizendo que é bom, e as coisas boas estão dizendo que é ruim. Esse é o tempo que as pessoas estão falando o contrário da palavra de Deus. Então, se eu e você estamos percebendo, estamos reconhecendo os avisos proféticos, os sinais proféticos, quais são esses sinais? Falsos cristos, falsos profetas, epidemias. Não está todo mundo aí preocupado com a febre amarela? Mas antes da febre amarela teve a outra. Teve a zika, teve o ebola, teve o chikungunya, teve a dengue. Meus irmãos, uma em cima da outra. Uma em cima da outra. Será que você acha que isso é uma coisa normal, comum? Sempre houve isso? Jesus está dizendo, haveria epidemias, muitas epidemias, a multiplicação do pecado, a violência, a bruxaria. Meus irmãos, já faz muito tempo, bem grande, que eu não assisto mais a TV Globo. Agora, não sei se você percebe, todos os lugares públicos onde tem uma TV ligada, está na Globo. Você vai na academia, está na Globo.
Você vai no supermercado, aonde for, está na Globo, instintivamente as pessoas ligam nela direto. Porque ela é o principado demoníaco aqui no Brasil, que distribui toda a sujeira. E há muitos crentes dentro da igreja que não sai dela. Está o tempo todo ligado. Meus irmãos, muitos bispos católicos, padres, se uniram aos pastores para dizer não à Rede Globo. E aí, eu estava na academia com minha esposa, porque lá fica ligado. E aí você não tem como não ver. E aí tem uma hora que eu vi no programa da Ana Maria Braga, um feiticeiro do lado assim esquerdo, representando uma entidade, sei qualquer entidade, cigana. E atrás dele tinha um monitor escrito 100 milhões. Sabe o que quer dizer aquilo? São 100 milhões de brasileiros que não estão mais assistindo ela. E estão fazendo a bruxaria. E se retorna. Por quê? Porque no Brasil inteiro, o Brasil tem 205 milhões de habitantes. A metade do Brasil está dizendo, nós não aceitamos mais Big Brother. Nós não aceitamos mais essas novelas progênitas. Nós não aceitamos mais isso na nossa casa. E aí o resultado, já tem metade do Brasil que não está mais assistindo. Se não assiste, não tem como pagar as pessoas exato que fazem propaganda e tudo isso daí. É uma forma de freá-los. Mas irmãos, isso tudo é sinais dos tempos. A gente não vai conseguir frear isso daí. Isso aí é o fim do mundo. E a Globo é assim como Satanás. Você já sabia disso, né? Bom, mas deixa eu falar aqui para os irmãos. A multiplicação do pecado. Porque uma que mais divulga essa questão da homossexualidade são eles. E tem um monte de gente sendo enganada pelo diabo, até dentro da igreja. O rapaz tem tendência para ser homossexual. A moça tem tendência para ser lésbica. Mas você não é lésbica e nem homossexual porque tem a tendência. Você só é quando você se entrega a isso, quando você acredita nisso. E aí, os espíritos, irmãos, se você não tem compromisso com Deus, o sistema vai te engolir. Você passa a semana inteira servindo a igreja. Aí num dia, você chega aqui para receber a palavra de Deus, não é suficiente. Porque você está exposto a um monte de coisas ruins o tempo todo. Por isso que você só vai vencer isso se você tiver um compromisso diário com o Senhor. Um compromisso diário. Uma renovação diária. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz: ainda que o nosso homem exterior se envelheça, se enfraqueça, o nosso homem interior se renova dia a dia. Paulo está dizendo, ainda que as coisas estejam ruins pelo lado de fora, se elas estiverem boas pelo lado de dentro, todo dia, renova dia a dia, então você vai vencer, meu irmão. Você só vai vencer se conseguir renovar o seu compromisso com o Senhor diariamente. Não é de mês em mês na ceia, não é de domingo em domingo, é todos os dias você precisa orar, todos os dias precisa ler a palavra, buscar ao Senhor e vigiar as coisas que você põe diante dos seus olhos. Glória a Jesus. Jesus disse que a geração de Noé foi surpreendida. Sabe quando foi que a geração de Noé descobriu que a pregação de Noé estava certa? Quando as águas entrou dentro da casa deles. Quando as águas do dilúvio invadiu a casa deles. Aí eles acreditaram, puxa, a pregação dele era certa, mas já era tarde demais. O que Jesus disse para nós? Que a geração do arrebatamento também será surpreendida. Olha o que ele diz. Ele diz assim, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. O verbo tomar aqui, meus irmãos, pode ser traduzido como tomar para si, levar para junto, levar embora. Esse é o verbo grego aqui, paralambando,
no grego quer dizer exatamente isso, levar para junto de si, tomar para si. Essa é uma referência clara ao arrebatamento. Então, ele fala sobre o aspecto súbito, né? Inesperado. E fala também do aspecto seletivo, percebeu? Por que não levou dois? Por que levou um e deixou outro? Porque será um evento seletivo. O que quer dizer isso? Que depende de você ter um compromisso verdadeiro com Deus ou não. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim, ó: segue a paz com todos. No que depender de você, tenha paz com todo mundo. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Coríntios 1, versículo 2 diz: aos santificados em Cristo, chamados para ser santo. Paulo está dizendo duas coisas importantes a respeito da santificação. Primeiro, que ela é uma posição no mundo espiritual. Toda pessoa que nasceu de novo pertence a Deus. Toda pessoa que nasceu de novo é santo. É como se ele falasse: eu separei você dos povos para ser meu. Amém? Amém. Essa é a primeira parte, mas tem a segunda: chamados para ser santo. É como se ele falasse, além da posição, tem a condição. É como se Deus falasse: ó, eu separei você para ser meu. Por favor, seja só meu. Seja só meu. A condição é essa: você se separa das coisas imundas e se dedica somente para Deus. Cuidado com as coisas que você coloca diante dos seus olhos, porque isso vai contaminar o teu espírito, a tua alma, prejudicar o teu relacionamento com Deus. Existe coisa que o Espírito Santo não assiste com você dentro da sala. Tem coisa que o Espírito Santo não assiste, ele não gosta. E se o Espírito Santo sai, quem entra é o Satanás, o demônio. Isso é sério. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós precisamos renovar o nosso compromisso com Deus diariamente. Eu vou finalizar convidando você para ler a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. É porque o tempo está muito corrido e o pastor tem horário. Mas eu estou resumindo aqui, bem resumindo, essa palavra para vocês. Porque Jesus termina dizendo para a gente vigiar. E aí, 1 Tessalonicenses 5, versículo 1, diga assim: eu preciso vigiar, porque é a única forma de não ser surpreendido. Vamos para o capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Quando ele fala dores de parto, está lembrando de Mateus 24, versículo 8, quando Jesus fala que os sinais seriam o princípio das dores. A palavra dores no original é dores de parto. E aí Jesus fala o seguinte, que todos esses sinais que eu estou falando, como falsos profetas, falsos cristos, sabe quantos falsos cristos existem atualmente no mundo hoje? Mais de 1.500 falsos cristos. Tem até um brasileiro lá, que ele é o mais famoso, é o Henrique Cristo, que sai por aí falando: meu pai, meu pai. Esse é o palhaço brasileiro. Meus irmãos, mas existe japonês, existe preto, branco, existe gordo, magro, alto, baixinho, tudo. Eles falam que é o Filho de Deus, reencarnado. São 1.500. Terremotos, maremotos, aumento do nível do mar. Meus irmãos, sempre houve terremotos. Mas o que Jesus está dizendo é que quando chega perto da sua vida, esses terremotos seriam em intensidades maiores e num espaço de tempo mais curto de um para o outro, cada vez maiores. As epidemias sempre teve, guerra sempre teve, mas quando vai chegar perto da vida de Jesus, vai aumentar isso daí, cada vez mais. É as dores de parto. Como é as dores de parto? Dá uma contração, para. Dá outra contração, para.
dá uma contração mais forte, diminui de uma para a outra, vai, e daqui a pouco nasce a criança. É assim. Então Jesus está dizendo, os sinais vão se formar dessa forma. Olha o versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão nos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou à ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A ira aqui é a grande tribulação. Sendo que a Bíblia fala sobre o dia, vem como ladrão, ele está dizendo, depois que Jesus voltar, vai seguir uma grande tribulação. Esse é o dia da ira de Deus, é o dia da vingança. Então, meus irmãos, eu finalizo agora essa reflexão, pegando aquela palavra que Jesus disse, estais apercebidos. Lembra que ele disse, estais apercebidos, que ninguém vos engane. Eu e você temos que estar atentos aos sinais. E os sinais são evidentes no nosso dia, nos nossos dias. E nós precisamos, como que eu vou dizer, renovar o nosso compromisso com Deus. Venha para a igreja, participe do estudo ativamente, não fique dormindo no banco. Se você não consegue ficar acordado, fique em pé. Fica em pé. Um irmão decidiu fazer uma campanha de madrugada. Aí botou o relógio para despertar às 4 horas. 4 horas, estava no inverno. Quando o relógio despertou, ele puxou a coberta e desligou o relógio e acordou 1h30 depois com o braço quase congelado. Ficou com vergonha. No outro dia, ele colocou o relógio para despertar. Quando despertou, ele puxou, ajoelhou e dormiu ajoelhado. Meu Deus, que foi que é isso? Me perdoe, Senhor. No outro dia, o relógio, ele puxou a coberta, desligou, foi para o banheiro, lavou o rosto, subiu em cima do vaso e disse, agora dorme, quero ver se você dorme. Ele sabia que se dormisse em cima do vaso ia ser um tombo feio. Então ele, com medo de cair no vaso, ele começou a orar, Senhor, me ajude, eu preciso da tua graça. Não estou dizendo para você que é um pouco gordo subir em cima do vaso, não estou falando isso. É que ele achou um jeito de ficar acordado. Você tem que achar um jeito também, para não perder aquilo que Deus está falando. Amém? Então diga assim, Deus, hoje é o dia da ceia. Momento importante para refletirmos a vida espiritual. Eu não quero ser surpreendido na tua vida. Quero estar pronto, na expectativa, com a vida no altar. Eu não tenho nada com esse mundo perdido, mas eu tenho tudo contigo. Ajuda-me em nome de Jesus. Amém. Eu aproveito a oportunidade para dizer a vocês, esse material está ali. Quando você adquire um livro desse, você está ajudando nós no ministério. Eu e minha esposa vivemos pela fé. Nós não somos mais pastores de igreja. Nós trabalhamos no conselho para desenvolver revistas, manuais, todas essas coisas. Mas esses são principalmente a nossa forma de rendimento. Então, se você apoia esse ministério, adquira os livros. Aqui, já disse a propaganda, é um livro com 39 palavras, para você estudar todas elas. Eu tenho um ministério para casais, mas faltava escrever um livro para os solteiros, para os jovens. Então eu escrevi esse livro, Namoro, Noivado e Casamento. Tudo que você precisa saber, jovem, sobre essa parte, está nesse livro. Esse livro aqui é para você fazer um casamento só uma vez. Então, tudo sobre namoro, por que você não pode ter intimidade com a pessoa, o que pode ocorrer se você tiver sexo antes de casar, quais são as consequências disso, psicológica, física, espiritualmente. Tudo que você precisa saber está nesse livro.
Esse foi o primeiro livro que eu publiquei, está na 7ª edição sobre casais, A Santidade do Casamento. Então eu falo do papel do marido, do papel da esposa e dos pais. Eu digo para você que é pai, que tem filho até 10 anos, como educar o seu filho. Está aqui no capítulo 6. Esse aqui é o livro mais novo de casais, Casamento à Prova de Crises. Então eu descobri que existem 10 coisas que produzem crise no casamento. E aqui eu mostro as saídas para você vencê-la. Esse daqui também é um campeão, chama os 10 mandamentos do casamento. Então 10 mandamentos específicos para a vida de casal. Eu escrevi o manual do diácono, que é o campeão de vendas da editora. Então os diáconos que estão aqui, diaconisas, que não têm esse manual, vocês precisam, porque esse ministério de vocês é muito importante, mas precisam adquirir esse manual. Essa é a melhor Bíblia de pesquisa que existe na atualidade, a Bíblia de Estudo MacArthur. Dr. MacArthur é um teólogo americano, velhinho, que aqui está o texto e aqui tudo é explicação do texto. A Bíblia de pesquisa para fazer estudos, sermões, mais completa que existe na atualidade. Já vendeu mais de 1 milhão de cópias. Então, eu uso essa Bíblia, só tem 2 dessas daí. Muitas pessoas têm problemas nas finanças, e Deus me deu esse curso, a Teologia das Finanças. É um curso de finanças, educação financeira. A vida financeira depende de 3 coisas: ganhar, administrar e ser fiel a Deus. Então eu ensino você as 5 leis da economia, para você aprender a economizar. Isso daqui, ó, a bênção da semeadura. Hoje o pastor fez o trabalho e você que não contribuiu perdeu a oportunidade de ouro. Semear e colher. Então, se você é uma pessoa que ama esse ministério, vai gostar muito desse livro. E o manual de liderança, que eu falo, que é um curso para líderes, que trabalha 2 áreas importantes: o caráter e depois as habilidades. Lembra que eu falei do caráter hoje? Aqui eu explico direitinho o que é isso. São 10 áreas da nossa vida. E depois as habilidades que você precisa desenvolver são 7. Então esse material está ali, você pode pagar no débito, pode pagar no crédito. Uma Bíblia dessa eu vendo para você até em 3 vezes, certo? Que você pode pagar até em 3 vezes no cartão de crédito. Deus abençoe a todos vocês. No finalzinho estaremos ali para atendê-los. Palmas para Jesus.